Começando o programa Café com Leite aqui na TV Café com Leite, em parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, mantendo você sempre muito bem informado. É com muito orgulho, é com muito carinho que eu chego aí na sua residência, delicio de um cafezinho, lógico, e levo muitas informações. Olha só o nosso tema de hoje: colecionismo e outros hobbies. E o meu convidado, esse amigo camarada Dr. Pedro Ivan, ele que é advogado, é professor universitário, esteve aqui no programa em 2012. Aí foi uma intimação para ele, para poder vir aqui em 2025, quer dizer, 13 anos depois. Daí depois de... Nós aniversariamos agora em abril, 13 anos, viu? Olha aí. Olha aí, você quase deixava debutar com os 15 para vir aqui. Que alegria, rapaz. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Leite. Eu agradeço aí a sua generosidade. É muito bom estar aqui presente. É um programa que cresceu muito, né? Eu fui um dos primeiros. E esse tema, né, de colecionalismo e outros hobbies é bem interessante. Diante de todo esse contexto em que a gente vive hoje, de ansiedade, muito movimento, rapidez em tudo que se faz. E é justamente o hobby, né, o colecionismo, que pode fazer você desestressar. Fazer a diferença, né? Exatamente. E lhe levar a ter uma tarefa lúdica para sair desse estresse do dia a dia, né, principalmente na nossa profissão. Sim. Doutor Pedro Ivan, a época, quando você esteve aqui tomando um cafezinho comigo, que a garrafa era aqui, eu apertava, que era ao vivo, né? Na TV Verde Vale. Agora, nós estamos na TV Café com Leite, canal 16, nós estamos reprisando lá na TV Verde Vale, na TV Cariri, que é na Brisa Net, nas redes sociais. Rapaz, de todo jeito, o programa Café com Leite, 13 anos. Estamos chegando na edição número 1700. Olha aí. Graças a você, que foi um dos primeiros, né? Estamos aqui. Você acreditou, né? Nós acreditamos, nós recebemos e estamos aqui novamente. Muito bem. Coisa boa, muito bom. Você falou nesse assunto aí, doutor, e hoje o volume de pessoas acometidas desses transtornos, né, de ansiedade, nesses processos de psicossomáticos, dessas doenças aí que vem crescendo a cada dia, né? Isso aí é assim, de forma muito visível, muito próxima, né? Toda família tem alguém com esse problema. E isso adoece não somente as pessoas, mas também a família, né? Perfeito. E o colecionismo vem para ajudar, né? O hobby hoje é uma indicação terapêutica, né? Muitos terapeutas indicam um hobby, né? Eles tratam isso como algo positivo na vida da pessoa que passou por um grande estresse, por exemplo, né? Ou que desenvolveu o que hoje tem muita gente sofrendo e às vezes nem percebe que está sofrendo, que eles chamam de transtorno de ansiedade generalizada. É aquele cara nervoso, né? Que nos tempos de nossos pais, nossos avós, né? Eles diziam, fulano é nervoso, mas na verdade, né? Era simplesmente um transtorno de ansiedade. Que mas que não tinha com tanta dimensão. Existia, mas não com tanta dimensão, né? O hobby, o colecionismo, né? Eu sou filatelista. Filatelista. Gosto de selo, né? Gosto de selo. E também eu faço um outro hobby, que esse é muito mais manual, chamado plastimodelismo, que é a montagem de maquetes de aviões, navios, né, personagens, em árvores plásticas que vem, você desmonta, né, e tem peças, por exemplo, uma peça de artilharia, eu esqueci, era para ter trazido aqui, mas eu vou mandar depois, em outro programa, você diz assim, aqui, a peça que o doutor mandou, tinha 150 pedaços, aí você monta... um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Você recebe um manual, o Brasil não fabrica, tudo isso é importado,
Você compra pela internet, né? Existem lojas especializadas no Brasil para vender isso. E aí você monta. Você monta avião da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, monta um navio. Né? Tem navio com 50 centímetros, né, de comprimento, tem avião com 12 centímetros. Então você... E o bom de tudo isso são os desafios, né? Sim. E aí você não precisa ter muita habilidade, não. Você vai construindo sua habilidade. Né? E eu conversando isso uma certa feita com... Isso para você ter uma ideia, se você colocar na internet e colocar Convenção de Plastimodelismo, que é o nome do hobby, você vai para o mundo inteiro, né? E certa vez, seu amigo aqui resolveu participar de uma mostra em Fortaleza. Eu levei 2 aviões, uma peça de artilharia, achando que eu estava arrasando. Aí quando eu cheguei lá, apresentei, montei. Aí quando foi com uns 40, 50 minutos, o pessoal passava, olhava, saía, aí chegou um senhorzinho e tal, botou o óculos, olhou, aí disse assim, e quem é isso aqui? Eu disse, vixe, vai ficar brabo. Aí eu disse, é meu, fui eu que montei, senhor. Ele disse, morto e feliz. Morto e feliz. Aí ele disse, e essa cor? Você arranjou aonde? Aí eu disse, não, essa cor eu pintei aqui, um azul que eu achei parecido. Não é assim não, você tem que replicar a cor da época. Você não leu o manual não, então ele me deu um cagaço maior do mundo. Aí ele disse, o senhor entendeu? Eu digo, não, o que eu entendi é que eu nunca mais boto os pés para exibir nada. Porque eu faço isso, amigo, para me distrair. Se eu for me preocupar com os detalhes mínimos de cada coisa, não é mais um hobby, vai ser uma obrigação. Aí, como diz o Matuto, botei a viola no saco, vim embora. Então, mas aí eu acho que sairia da linha do hobby e passaria para o colecionismo. Sim. Porque vai mais além, né? Vai, inclusive tem gente que vive disso. Do colecionismo. Como eu sou filatelista, desde os 12 anos de idade, nós tínhamos um grande mercador de selos em São Paulo, Dr. Leão Marek, faleceu. Ele tem uma loja ainda hoje, que é guiada hoje pela filha dele. E ele tinha um andar inteiro num edifício na rua Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo, de trás do Teatro Municipal. Né? A primeira vez que eu o conheci, tem uns 15 anos atrás. E foi num leilão de selo. Eu estava em São Paulo para fazer um curso. E aí, quando eu desci no saguão, tinha uma notícia de um leilão de selo, Leite. Lá. Eu falei, rapaz, eu vou entrar aqui para ver. Aí entrei, fui olhar e foi tal. Por acaso? Por acaso. Eu digo, olha aí, um leilão de selo. Eu colecionava selo, mas era, como ele me disse, não é? Disse, você não coleciona, você é um ajuntador de selo. Um bocado de selo sem especificidade e tudo tal. Aí eu entrei e saiu um álbum de Israel de 1948, o ano da fundação, até 1990. E eu entrei na história e arrematei o álbum. Se empolgou ali? Empolguei, arrematei. Quando eu arrematei, tudo tal, paguei. Aí o cara, o senhor quer dividir? Eu digo, oxe, ele falou, pode, então divida aí e tal. Era um valor considerável. Aí ele chegou perto de mim. Qual é seu nome? Aí eu digo, meu nome é Pedro Ivan e tal. Você é da onde? Pelo sotaque seu. Eu digo, eu sou de Ceará. Ele disse, e você sabe o que você arrematou? Aí eu digo, ai meu Deus. Está complicando minha vida. Eu digo, eu arrematei um álbum de selo de Israel, achei tudo muito bonito. Aí você arrematou porque eles eram bonitos. Eu digo, por qual outro motivo isso seria? Ele disse, vá amanhã na meu loja. Ele tinha um sotaque bem, né, carregado. Ele disse, vá amanhã no meu loja. Aí entregou um cartão. Quando eu me livrei do curso, fui bater lá. Rapaz, eu fiquei encantado. Primeiro, pela educação dele. Segundo, ele foi me explicar que o selo não é... Ele ser bonito é o mínimo. É a história por trás de cada selo. Eu ia te perguntar isso. O que caracteriza um colecionador, por exemplo? Porque quando você falou a expressão ajuntador, aí eu fui buscar uma subdivisão, porque o que é que caracteriza, né? De fato, se eu tenho muitos selos, eu não sou um colecionador, eu sou um ajuntador, de fato, né? Como é que eu posso caracterizar um filatelista, por exemplo? O filatelista, ele trata o selo como uma peça única. Cada selo
tem um significado, né? Então, por exemplo, o Papa morreu agora, né? Eu já falei com um comerciante que é da Espanha, seu Diódio, né? Que ele é espanhol e é descendente de italiano, que ele tem uma loja filatélica. Aí o Papa morreu. Pedrinho, o que é que tem a ver o Papa ter falecido? Durante o período do falecimento do Papa até a escolha do novo Papa, os selos do Vaticano vêm com o nome sede vacante, ou seja, cargo vago. Então ele só é ditado durante o período entre o falecimento do Papa e o novo Papa. Então é um selo que você compra logo porque a edição é limitada, né? O ajuntador de selo, ele não quer saber disso, ele quer saber quantos foram emitidos, compra e coloca, né? Mas não pode haver uma falsificação, por exemplo, de ser produzido outros, não? Ou tem como identificar? Os selos hoje são todos filagramados, aqueles dentinhos dos selos, né? Cada álbum de selo que é colocado, ele vem com a identificação dos selos. Tem selo com marca d'água, né? Por exemplo, o selo mais valioso do Brasil é o olho de boi. Aí muita gente pergunta, rapaz, você tem um olho de boi? É um selo que varia de 10 mil a 100 mil reais. Esse selo? É. Um pedacinho de papel? Um pedacinho de papel. De 100 mil a 10 mil reais. Agora isso, agora eu vou lhe dizer o que um amigo meu disse. Eu não perco tempo olhando essas figurinhas. Né? Eu tinha um grande amigo que foi comigo na loja lá, com ele, Leão, das minhas viagens. E eu disse, rapaz, vamos comigo lá e tudo, já que você não está sem fazer nada aqui. Aí quando a gente entrou na loja de Leão, ele ficou olhando. Aí chegou para o seu Leão e disse, quanto é essas figurinhas aqui? E o seu Leão disse, quando vier, não traga mais esse tipo de gente aqui não. Porque é algo que você precisa gostar e conhecer. O comércio de selo no mundo é algo extraordinário. É mesmo? E com a internet ficou maior do que antes. Para você ter uma ideia, tem uma loja na Alemanha chamada Nordfrim. Nessa loja você compra todos os selos antigos, novos, edições futuras, né? Paga tudo em euro e eles lhe mandam com 40 dias e estão, né, na sua casa. Levam em torno de 40 dias para chegar. Né? E existem os comerciantes, né, que não são lojas, mas são comerciantes registrados, filatélicos, que eles lhe dão um certificado quando o selo é raro. Né? Vou lhe dar um exemplo. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Groenlândia passou a ter os selos emitidos dela não mais pela Islândia, nem mais pela Noruega, porque estava em guerra. Então passaram a ser emitidos pelos Estados Unidos da América. Então esse período de 6 anos, os selos são valiosíssimos, porque foram, vamos dizer assim, é um pedaço da história, um país emitindo um selo pelo outro. Estou entendendo. E isso caracteriza a valorização da, mas para aqueles que conhecem, né? Porque, por exemplo, um ajuntador como eu, não dou esse valor tanto que ele vale, né? É como um quadro, por exemplo, uma pintura, uma arte plástica, né? Uma pintura que eu olho aqui e enxergo aqui um patrimônio valoroso. É verdade. E assim, nesse tema, além disso, tem o outro hobby, né, que é esse da montagem dos aviões, né, navios e tudo. E isso também é espalhado pelo mundo todo. Tem fábricas na América do Norte, tem fábricas na Alemanha, tem fábricas no Japão, tem fábricas na Itália que fabricam, né, todos esses elementos. Aí imagine, tem um cara no Brasil chamado Tom, o apelido dele é Tom Colors. Ele é piloto de aviação civil, um rapaz novo e tudo tal. Ele viu, dentro dessa possibilidade de montar as maquetes de avião e navio, fabricar uma tinta com a marca dele. E hoje ele ganha um bom dinheiro vendendo as tintas, né, para que você pinte os seus modelos, né, com primer, com tintas acrílicas, com tinta a óleo,
com tintas Duco, com tintas de laca, né, para que o modelo chegue o mais próximo possível da realidade. E tem gente que tem homepage sobre isso. Na internet, se seus, né, diletos, né, telespectadores aí colocarem o nome no YouTube, né, Plastimodelismo, vai ter 500 canais lá para eles verem a montagem passo a passo. Plastimodelagem, né? Plastimodelismo. Vou pesquisar. Plastimodelismo. Plastimodelismo. Gente, conhecendo um pouco sobre esse tema, né? Colecionismo e outros hobbies com advogado e professor universitário e filatelista, diga-se de passagem também, né? Que eu soube hoje aqui, o meu amigo doutor Pedro Ivan Couto Duarte. Olha, ainda lembro do nome. Foi meu professor lá na URCA, com muito orgulho, conversando com a gente aqui. Ô, professor Pedro Ivan, e quando você está nesse momento em que você está colecionando, praticando, eu esqueci o nome. Plastimodelismo. Plastimodelismo. Tem uma pausazinha de um cafezinho? Vamos nela. Então aqui também, por favor. Gente, vamos conhecer um pouco mais, mas só no próximo bloco. Eu vou fazer um intervalo, eu volto em instante. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Você que ligou a TV agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Nós estamos conversando aqui com um professor universitário que é advogado e também filatelista, doutor Pedro Ivan Couto Duarte, abrilhantando o nosso programa falando sobre colecionismo e outros hobbies. Doutor Pedro Ivan, eu tenho um selo, mas eu não sei... eu não sei que valor tem esse selo, mas um selo antigo aí e tal, que tem algumas... Como é que eu posso identificar? Como é que eu posso saber o valor? Como é que eu encontro um filatelista para me dar um laudo de avaliação desse selo? Porque isso, eu acho que tem muita gente que tem um selinho guardado em casa, né? É verdade, Leite. Tem muita gente que tem selo guardado em casa e às vezes você imagina... esse selo é antigo. Sim, ele pode ter 40, 50 anos. Mas o valor, né? Não tem valor, né? O que é que caracteriza o valor do selo? Primeiro, a tiragem dele. Quanto menos for a tiragem, maior é o valor. E como eu sei? Os Correios informam a tiragem de cada selo na página dele, os brasileiros. Uma forma de você... Eu vou botar um parênteses aqui. Recentemente, a Maçonaria de Juazeiro, uma loja maçônica, completou 85 anos e tirou uma tiragem. Pronto. Tiragem específica. O pau da bandeira de Santo Antônio também tem um selo, eu tenho um selo do Padre Cícero, né? Quando foi feito os 100 anos aqui do Juazeiro, foi editado um selo. Pronto, aí esse selo, digamos, da festa de Santo Antônio, quando ele passa a ter esse valor? Porque ele teve uma tiragem hipoteticamente de tantos selos ou tanto tempo, um ano, por exemplo. Ele requer uma maturação de tempo para ele ter um valor específico? Veja, quando editaram o selo de Santo Antônio, a festa de Santo Antônio ainda não tinha sido tombada pelo IPHAN como patrimônio imaterial. Certo. Então, o selo faz referência agora a uma festa, né? Há uma devoção de um santo em uma determinada cidade que tem um preceito histórico. Então, certo, o valor de face dele passou a ser um pouco maior, né? Vamos imaginar que você esteja fazendo um estudo, né, sobre a própria festa, você já tem um selo como referência, né? Então, se você for olhar o selo ou for em busca do selo para poder abrilhantar seu trabalho acadêmico ou alguma coisa, aquele selo já tem um valor maior. Hoje, todos os países possuem tiragem própria nas suas unidades de correio. Mas, Leite, o interessante é que existem publicações, né,
na França, na Espanha e na Alemanha. Na França, eles publicam anualmente vários catálogos em francês. O nome do catálogo é o Ivert. E lá tem todos os selos lançados na França e no mundo. No mundo? No mundo. Desde o primeiro selo, que foi um selo britânico, chamado Penny Black, né, que era a figura da rainha preto. O selo saiu com o que a gente chama de impressão negativa. Penny Black. Um penny e black porque ela saiu preta. Era um selo, saiu preto. Foi o primeiro selo? Foi o primeiro selo do mundo. É o Penny Black. Que tem um valor extraordinário. Olha só. E aí, você, por exemplo, você chega na Alemanha, lá, ela é dito um catálogo chamado Michel. Dentro desse catálogo, vamos imaginar que você queira ver a América do Sul. Aí ela tem a seção da América do Sul. Aí dentro do catálogo tem o selo, a figura do selo, a tiragem e quanto vale ele no mercado hoje. Então, aí, de repente, quem é filatelista pode ter um bom patrimônio. Não é meu caso, mas... É o seu caso, mas pode ter, né? E tem vamos dizer assim, um comércio enorme ao redor disso. É mesmo. É uma moeda. É uma moeda. Agora, é evidente, né? Como é um colecionismo, só vai dar valor a quem também coleciona. Sim, né? sim. Coleciona. Porque se não for assim, você isso não no vai. mundo inteiro. No mundo inteiro. E os critérios do Brasil são os critérios da França. Mesma coisa. Mesma coisa. Existe a União Postal, UPU. Né? A União Postal, ela, vamos dizer assim, ela tem um regramento. Então, por exemplo, tem um selo bem interessante que é do Lord Baden-Powell, que é o fundador do movimento escotismo, de 1950. Esse selo ele vale em torno de 5 a 6 mil reais. Por quê? Porque ele teve pouca tiragem e usou-se na tipagem dele um tipo de papel chamado marmorizado. Quer dizer, foi uma tiragem pequena com papel especial, né, homenageando uma determinada pessoa. Então nós partimos para os temas. Aí tem os temas botânicos, tem gente que coleciona só de cavalo, tem gente que coleciona só selo de trem, né, de paisagens, de personagens históricos, né, por países. Tem gente que coleciona só selos de um determinado país. Eu, por exemplo, além de Israel, eu coleciono Andorra e Espanhola. É um principado pequeno, né, e que tem poucos selos e que nasceu, né, dentro da Espanha. Então é algo diferenciado, histórico, que você estuda, né, vai a história e você vai adquirindo. Eles não emitem, né, tantos selos por ano. É interessante. Eu tenho também a coleção do Vaticano, como eu disse aqui, a história da sede vacante. Você tem? Tem a coleção inteira do Vaticano, do primeiro selo até dezembro do ano passado. E o primeiro selo é de quando? Você sabe? Vixe. Lembra, não? É porque assim, foi criada a cidade do Vaticano. Né? Quando foi criada a cidade do Vaticano, os selos passaram, né, a serem tido, o nome dele é Poste Vaticano, porque primeiro foram emitidos pela Itália, aí depois para o Vaticano. Então, os primeiros selos que não eram emitidos vaticanos datam, né, de 1860. São duas quadrazinhas pequenas. Muito bem. Diga uma coisa, para um filatelista, por exemplo, o selo, na verdade, ele foi criado com o objetivo de selar comunicação, né? De cartas e dentre outros. É interessante você dizer isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma coisa chamada crime postal, que é um crime federal. Olha que coisa interessante. Aqui, se eu pegar, na época dos cheques, se eu pegar e botasse um cheque, uma nota promissória, né, dentro do envelope, selasse, botasse porte comum, estava resolvido. Nos Estados Unidos, a regra legal é que o que você está colocando de valor dentro daquele envelope tem que ter o selo equivalente.
Então, se você for pego, é um crime federal. Se coloca um valor, por exemplo. Por exemplo, vai um contrato de, sei lá, $500 mil. O selo daquela correspondente tem que ser correspondente ao valor. Ou seja, a taxa postal tem que dizer, olha, isso aqui tem um documento importante e o valor é esse. E a responsabilidade, você só pode cobrar a responsabilidade de acordo com o que você está pagando, né? Tem gente, Leite, que coleciona, que é muito difícil hoje encontrar ainda, são os chamados selos de taxa, né? Por exemplo, você ia fazer uma escritura, aí tinha um selozinho bem estreitinho que você pagava no governo. Hoje ele é digital. Aquele selozinho já existia antes. Eram selos taxados, aí deixaram de existir, depois voltaram como selo. É interessante. O colecionismo de filatelia, esse outro hobby de plástico modelo, tudo isso é para você se distrair dessa atividade tremenda que nós estamos hoje, uma rotina estressante. Isso faz uma Mas coisa ainda lúdica. me vem outra curiosidade. Então, porque o selinho ele é colocado antigamente, né? Antigamente na carta do envelope, né? Carimbado, lembra do carimbo? Pá! Sim. E ele ficava ali marcado uma certa parte dele ali, né? Aquele selo, por exemplo, perde algum valor? Ele tem um valor maior porque ele está tarjado ali ou, sei lá, riscado? É assim, existe uma diferença. O selo novo, que nunca circulou, ou seja, o que você adquiriu, sem ele nunca ter ido para uma carta, chama-se Mint, M-I-N-T, Mint. Então, muita gente prefere ele. É o selo gomado, tem aquela colinha atrás, tudo tal que você compra, né? Ou de quadra, que é um envelope inteiro, quadra, é 10 de um lado, 10 do outro. São 100 selos, né? com a mesma tipagem. Aí tem o selo circulado, que você tem a carta, né? Com aquele selo, com o carimbo, quer dizer, ele circulou. Certo. É um selo que circulou. Então, por exemplo, eu não sei se você sabe, mas você pode encomendar o selo de leite. Leite, marcas e patentes. Você encomenda e sai com o valor de botar qualquer carta no correio. Então você faz lá o selo, manda o logo, o correio aprova, você compra um determinado, mas é seu selo pessoal, mas serve para postar qualquer situação. Aí você vai mandar para seus clientes uma carta direitinho, tá lá carimbado. Então ele passou a ter um valor maior, porque o selo que um particular fez, não foi alguém, né, e do Estado que fez, ele fez, o correio aprovou, circulou, quer dizer, tem uma validade. Então ele passa a ter um valor. Tem um valor e ele tem um prazo, apesar de ser circulado ou não, mas ele tem uma tiragem. Uma tiragem, exatamente. E é o único. Né? Então alguém pode dizer, não, ó, esse escritório aqui é um escritório que a gente conhece tudo, é do Cariri, tem alcance nacional, aqui um selo desse cara, pronto. Aí ele, né, já recebe. E tem envelopes próprios do correio, como esse do Padre Cícero, eu tenho 2. Tem um selo e tem um edital, que cada selo tem um edital dizendo o que é o selo, né, para que serve aquele selo, quem foi que pediu, quem foi o artista que fez o selo, quem foi o diagramador, a tiragem, o peso. Tem o histórico dele todinho. Aí tem um folderzinho. E tem o chamado envelope de primeira circulação, primeiro dia, que esse é também valioso. É um envelope do correio comum, com o selo e o carimbo chamado primeiro dia de circulação. Se eu quiser tomar conhecimento sobre isso, o correio tem essas informações. O correio tem essas informações. Por isso que tem aquela história do ajuntador do selo. O ajuntador. É. Eu acho que eu sou um ajuntador. Me diga uma coisa, e esse selo, por exemplo, já utilizado, que foi colado, ou que eu, lá na minha coleção, eu saí colando aquela colinha branca, tenaz, né? Atrás era só juntando aqui, ó. Aí foi um crime filatélico. Porque assim, o selo, ele tem uma goma própria. Ele já é só... Já né? Tem uma goma própria. Então,
pessoa muitas vezes passava na língua, né? Na língua. Saliva, pregava o selo, né? Aí você prega o selo, vai, a carta vai. De repente você diz, não, eu vou querer esse selo, ele está carimbado, é interessante. Você recorta ao redor e põe numa água, ele solta, né? E aí você coloca prensado em 2 papéis manteiga, com o peso em cima, depois de 15, 20 minutos tira, bota outro e tal. Não. Teve um colega que começou e ligou para mim, foi muito engraçado, disse, Pedro, eu já passei o ferro, rapaz, ficou bonzinho. Aí eu fiquei sem fala, eu digo, tu fez o quê? Passei o ferro. Eu digo, e tu conseguiu tirar ele de dentro do papel manteiga? Ele disse, os 2 primeiros eu consegui, rapaz, agora o último pregou. Aí eu digo, pronto, lascou. Mas, olha, veja só, nós estamos conversando aqui, doutor Pedro Ivan, e tem alguém nesse momento que nos assiste e diz assim, eu tenho um selo aqui numa correspondência que eu recebi de minha avó, coisa de 50 anos, 60 anos atrás. Esse selo por si só é uma exclusividade minha, só tenho ele. Ele serve para um filatelista? Sim, todo selo serve para um filatelista. Agora, existem selos que a gente chama danificados. Quais são os selos danificados? Existe um produto chamado charneira. É uma filipetazinha pequena, tamanho de uma unha dessa, mínima, do dedo mindinho, que ele é feito num papel de seda que já tem uma espécie de cola nele, numa parte. Aí você cola essa charneira, cola na parte de trás do selo e no local lá, no álbum, certo? Ou numa folha, como você queira, você cola, pode ser com a cola tenaz, o outro lado, quer dizer, o selo fica solto. Acontece que quando, com o tempo, a charneira solta, porque ela é uma colinha rasa, como a gente chamaria. Então a gente chama isso, quando você vai comprar algum selo, aí você pergunta, tem marca de charneira porque fica a marcazinha atrás. Aí isso decresce o valor do selo. Né? Como também, se você puxar e ficar a janela, é aquela que você olha na luz e vê o outro lado, né? Porque arrancou um pedaço da parte de trás do selo. Já foi um pedaço, perde o valor também. Já, né? Perde o valor também. Então tem muita gente correndo lá e olhando os selos já. Gente, conversando aqui sobre esse tema, colecionismo e outros hobbies, com o professor Dr. Pedro Ivan, no programa Café com Leite. E agora o cafezinho, sem pão e sem biscoito, né? Meu amigo Joaquim, lá que só chega lá no escritório cobrando pedindo biscoito. Creme crack com manteiga. Cadê? Pois é, ele nem leva e quer, né? Gente, nosso intervalo é rápido. Quer conhecer um pouco mais sobre esse tema? Colecionismo e outros hobbies? Fique ligado. A gente volta em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, a produção aqui me reclamando porque eu não disse para você, telespectador, que nós estaremos na Expocrato 2025, né? Lá com o nosso stand, gravando diariamente. Vou convidar o doutor Pedro Ivan para passar lá para a gente gravar um programa sobre qualquer tema. Expocrato vale tudo, né? Nós estaremos junto com a Farmácia Gentil, sentadinho lá, gravando com os amigos, aí mantendo você bem informado da brilhante festa que é a Expocrato agora em 2025. Dá uma passadinha lá, Farmácia Gentil e programa Café com Leite. Gente, olha, eu estou conversando com o doutor Pedro Ivan, mas eu preciso pedir sua permissão aqui ao doutor, viu? Olha, Café com Leite em revista. Em 2012, quando ele esteve aqui, não tinha essa revista. A revista que você pode torná-la de cabeceira. Aqui nós temos matéria de direito, inclusive, né, de saúde, empreendedorismo, cultura, informação, muita coisa boa. Faça esta revista uma revista de cabeceira. Olha aqui atrás, olha que legal. TV Café com Leite, TV Verde Vale, juntas, unidas para sempre. Seu exemplar, você pega na Rua da Almir Gouveia 163, mas para você que reside fora, manda uma mensagem, a nossa produção vai enviar para você sem nenhum custo. Ela é feita para você de coração, com muito carinho.
Essa daqui é do meu amigo Pedro Ivan. A produção vai enviar, tá bom? Doutor Pedro Ivan, nesse intervalo, eu tentando conciliar aqui colecionismo e hobbies de um modo geral. Você falou no outro hobby aí, que é aquela questão das montagens, né? Dos aviões, das maquetes, de um modo geral. Mas existem outros hobbies, né? Esse especificamente da maquete também tem um processo de colecionismo, assim, pessoas envolvidas nessas maquetes também, ou é um tipo de hobby separado? Não, Leite, tem muita gente. No Brasil, eu acho que deve ter, do meu conhecimento, são 12 clubes de plastimodelismo, né? O mais famoso deles é o Grupo de Plastimodelismo de Campinas. Eles chegaram ao cuidado de criar um DVD e colocar à venda um DVD ensinando como montar, né? Para trazer mais membros, né? Esse hobby, ele é um hobby que você utiliza demais as mãos, né? Tem todo um preparo de tinta, de primer, né? De alicate, tira, coloca tudo, então é quase como uma terapia. Pode-se dizer que é uma terapia. É uma maquetezinha ou é de tipo assim, aquele quebra-cabeça que eu monto aqui? Não, é uma maquete. É uma maquete que a gente chama em 3D. É uma maquete completa, com rodas. Se o avião tem roda, tem asa, tem os armamentos do avião, a cor, o fato de você escolher qual é o tipo, né? As escalas, né? Tem 1 por 144 é um aviãozinho pequeno. E tem 1 por 32 que é mais ou menos do tamanho dessa mesa, né? Então, quanto maior a escala, né, melhor os detalhes, né? Mas são... Ou seja, o doce para vocês se apaixonarem. Verdade. E aí você tem que colar o adesivo do país, fazer a pintura do quadro de instrumentos, etc. Tá? Às vezes vem com um piloto. Pequenos detalhes. Pequenos detalhes, chega nessa natureza. Pequenos detalhes. E aí, quando você termina, você tem o prazer de colocar. Só você vai me permitir contar uma brevíssima história. Existe um tipo de pintura que é feita por uma coisa chamada aerógrafo. É um tipo de pistola de pintura do tamanho de uma caneta. Aí eu tive um grande amigo, ele ainda vive e tal, e ele foi a Nova York, né? E pela amizade que a gente tinha, ele me ligou. Pedro, você quer alguma coisa de lá? Eu disse, não vai se preocupar comigo não. Faço questão, não sei o que e tal. E aí ele disse, quando eu estiver lá, eu ligo para você. E eu me lembrei, eu disse, mas rapaz, eu vou mandar encomendar este bendito aerógrafo. Aí encomendei para ele, era $200 e tudo. Ele disse, não se preocupe. Aí eu disse, tá bom. Aí ele, no domingo, né, que eu ignorava completamente, que lá o comércio é aberto, é diferente do nosso, né? Aí ele me ligou, 8h30 da manhã, disse, estou saindo aqui do hotel, já estou com o endereço e vou lá. 6 horas da noite, ele retornou. A mulher dele já tinha me ligado. Pelo amor de Deus, me dê notícia dele e tudo. Eu digo, oxente, ele tá... Você que tá aí com ele, não sabe? Aí ele me ligou e disse, rapaz, eu lhe devo, que eu conheci Nova York, dentro desses metrôs, indo para os bairros, entrando, saindo e tudo para achar isso. Porque teve um fato engraçado. A medida americana, né, de tamanho é diferente da nossa. Aí ele comprou, bateu a foto, mandou pelo WhatsApp, eu digo, perfeito, é esse mesmo. Aí quando ele saiu, com uns 15 minutos que ele tinha saído, aí eu liguei. Tu tá por onde, Beto? Aí ele disse, rapaz, eu já tô aqui na porta do metrô. Eu disse, pois volte, porque você comprou e eu tenho que ter a mangueira que vai ligar ele no compressor. E a mangueira do Brasil, a medida é diferente. A gente tem que saber se a mangueira daí, né, é 1/4 de polegada igual a daqui. Ele voltou morrendo de rir. Aí disse que quando chegou lá, o cara não deixou ele abrir o pacote. Tinha que comprar sem saber. Eu disse, fotografe aí e bota no tradutor. Aí ele fotografou, botou no tradutor. Aí trouxe, tal, me entregou bem uns 20 dias depois.
Aí foi que eu fiz. Ele não quis nada. Não, isso é um presente e tal. Aí eu montei um avião, um Corsair F4U, dos fuzileiros americanos, numa escala 1/72. Montei ele todinho, botei num pedestalzinho, tudo tal, no suporte, e a história dele dei a ele. Né? Olha aí. Aí ele disse, rapaz, eu vou dizer um negócio. Todo mundo que chega aí disse, comprou aonde? Eu disse, não, isso aí foi um presente do meu amigo. Né? E eu, não pegue não, porque tem um... Não vou dizer que é um problema, mas tem uma situação. Eles são muito fáceis de quebrar, embora plásticos. Por quê? Porque as peças são diminutas. Né? Então, uma roda, uma coisinha, então é para você guardar mesmo ali. Quando tem umas caixas que você quiser fazer, você faz, bota eles lá, uma caixa acrílica e tudo. Mas os meus são tudo na estante, tudo empoeirado. Tudo empoeirado. Não é para ninguém chegar perto. Mas quando a menina chega lá para limpar, a confusão é grande. Não, é só grande. você. Só eu. Só Pode você. deixar. Ô, doutor Pedro, nós falamos aí durante o programa muito sobre o filatelismo e também sobre essa questão dessa coleção e dessa montagem, né? Mas os hobbies vão muito mais longe, né? Com certeza. Nós temos, por exemplo, existe acho que é uma homepage que fica no Rio Grande do Sul, que ela é só para colecionismo. Imagina, caixa de fósforo. Tem cara que coleciona caixa de fósforo, antiga. Tem irmão que só coleciona latinha, essa latinha de refrigerante. Mas você chega lá, ele tem 2 quartos só de latinha. É aqueles carros da Hot Wheels. Né? Carro da Hot Wheels. Gente que coleciona nota. Né? Dinheiro. Né? Nota. Eu colecionava aqueles aviãozinhos lá, olha lá no cantinho. O telespectador não tá vendo, mas os aviãozinhos ali, ó. Mas eu não sei, eu montava nada, eu comprava já pronto. Aí tem gente que só coleciona moeda. Nós temos 3 numismatas aqui na região. Um eu me dou muito com ele, é um grande amigo, que ele coleciona moeda mesmo, sabe? Olha só. Aí tem também gente que coleciona, que eu achei até interessante. Miguel da TV Verde vai colecionar moeda. Pronto. Ele tem moeda. Aí a moeda também tem uma caixinha própria para guardar cada uma, para evitar a oxidação, sabe? Tem uma série, tem todo, não. O colecionador assim, usa uma luva para o suor da mão, né? Não contaminar a moeda e não oxidar. Como diria o Matuto, tá cheio de resenha. Ou seja, para cada produto para cada produto tem um doido. Tem gente que colecionava, eu acho que vocês devem se lembrar. Eu tinha um parente, um primo que colecionava aqueles livros do faroeste, uns livrinhos pequenos. É ali que tinha um Tex. Tex. Eu tenho pronto. O menino da Casa Grande, Allenberg Quindim. Rapaz, Allenberg tem a maior coleção de Tex que você possa imaginar. Inclusive, eu conversei com ele uma vez numa viagem, e ele dizendo que foi à Itália e lá conheceu o cara que fazia os desenhos, o Bonelli. Olha aí, rapaz. Aí eu digo, rapaz, tu tem isso tudo, tem tudo. Quer dizer, deve ter aí coisa para mais de 1000. E era grossinha, viu? Grossinha, era. Então, assim... Preto e branco. O hobby é do seu gosto. É do seu gosto. É do seu gosto. E o valor também, quem atribui é você. É né? você. Pois esse meu irmão inventou de colecionar latinha. Tem 2 quartos na casa dele só de latinha, né? Latinha. Do piso ao teto. Tem gente que coleciona garrafa de cachaça. Cada um com o seu gosto. Seco ou cheia, né? Tá certo. Eu queria colecionar dinheiro, mas não tenho, não consegui juntar. Aí eu vou colecionar só a revista Café com Leite. Muito Tem o programa bem. Café com Leite, 1.700 edições. Olha aí. É uma coleção, né? Claro. De conteúdo, né? Sim. De informação. Né? Você deve ter tudo isso, né? Tudo isso guardado, né? Sim. Em algum momento, né? O YouTube já me apagou, mas eu insisto, eu tenho. Eu tenho CD, eu gravei CD, tudo. Inclusive eu tenho o seu também, viu? Doutor Pedro Ivan, nós estamos chegando ao final do programa aí, desse bloco, e eu preciso tomar um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um café. Volta logo. Gente, eu estou conversando aqui com o filatelista, agora eu não vou mais nem dizer que é advogado, porque o homem é apaixonado pelo filatelismo, né? Pelo hobby, pelo colecionismo, contando essas histórias aqui brilhantes. Inclusive eu vou convidar também, vou mandar a produção convidar Cícero, que coleciona
disco de vinil, Miguel que coleciona moedas. Eu vou fazer uma festa aqui em cima dessa mesa. Doutor Pedivan, um intervalozinho rápido, cafezinho, no intervalo, a gente volta logo, tá bom? Tá bom. Acho que eu vou colecionar café, viu? Bem. Gente, vamos fazer um rápido intervalo de apoio cultural, a gente volta em... Que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, bebi uma água mineral São Geraldo, mas agora depois da aula, eu vou procurar lá em casa quantos selos eu tenho, viu, doutor? Eu vou lhe ligar e vou lhe dar. Não sei se presta, mas eu tenho um selinho antigo lá, viu? Umas cartinhas da época de menino. Olha aí. Faz só uns 10 anos, não faz essas coisas todas não. Doutor Pedivan, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. Fiquei feliz em lhe servir o meu café. E não tenha dúvida que eu terei orgulho e a honra de recebê-lo outras vezes aqui para oferecer meu café. Será motivo de orgulho, viu? Muito obrigado. Que agradeço aqui o convite. Foi um prazer, né? Retornar aqui num ambiente novo, espetacular, né? Bem produzido. Foi ótimo, excelente. Aqui é o hobby de leite. É o hobby. É o hobby, Pois é. Né? É o colecionismo do leite aí. É o prazer que você tem de fazer Exatamente, o trabalho. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Eu recebi aqui um negocinho novo aqui para você ver a logomarca, mas o papel mesmo, tá aqui escondido, ó. Tá vendo? As meninas botam assim que é para ninguém ver, mas só hoje, amanhã eu não mostro mais não, viu? Se você perder o programa de hoje, amanhã você não vai mais ver. Rosana Aguiar lá no Crato, a produção. Rosana Aguiar no Crato, Cícero Robério, Dona Lúcia Coelho no Sítio Leite, Pedro Souza no São Miguel, no Juazeiro do Norte, no bairro São Miguel, Francisco de Assis na Palmeirinha, Priscila Santos em Barbalha, Vanessa Ferreira lá no Horto, todos acompanhando o programa Café com Leite, mas em especial a você que está ligado na TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira nosso programa é regional. Agora, aos domingos, você não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho e uma boa informação. Na Rede Meio de Comunicação estará lá o programa Café com Leite. Em breve, novidades aos sábados, viu? Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus...